Agora sim, muito boa noite, muito boa noite. Tivemos uma queda aqui na internet via Facebook, o Instagram continua transmitindo. Então, meus irmãos, muito boa noite, 8 horas e 5 minutos. Estamos aí com 5 minutos de atraso. Hoje estamos aí na 53ª live, 53ª oportunidade, com a graça de Deus. Estamos aqui, Deus nos dá essa graça de poder falar um pouquinho do seu evangelho. De antemão, cumprimentando os amigos e os irmãos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos amigos. Um abraço a vocês nessa boa noite de domingo aí. De antemão também já peço desculpas aos amigos, eu sempre faço uma transmissão na quarta-feira e no domingo. No entanto, nessa última quarta tive um compromisso pessoal inadiável, já tinha até anunciado a live, depois anunciei que ia haver cancelamento, não consegui mesmo fazer a transmissão, então deixei o mesmo tema que eu ia fazer na quarta-feira para este domingo. Estamos aí, meus irmãos, então vamos de novo. Deus nos dá essa oportunidade de falar um pouquinho do Evangelho, de falar de temas que tenham a ver com o Evangelho. Então, como estamos um pouquinho atrasados, já vamos direto ao tema, meus irmãos. O título hoje é: deve o Evangelho misturar-se à política? Deve o Evangelho misturar-se à política? Eu já fiz uma live bastante tempo atrás com um tema bem parecido, tá? Então resolvi tocar no tema de novo, tá? Vai ser um pouco diferente daquela, mas sempre mediante a luz da palavra de Deus, a luz das escrituras sagradas. Deve o Evangelho de Cristo misturar-se com a política? Então nós tentaríamos, sob a luz da palavra de Deus, sobre a luz da Bíblia Sagrada, fazermos uma análise e concluirmos: será que é certo as pessoas que se envolvem com o Evangelho de Cristo também se envolverem com a política? Misturar os dois assuntos, misturar os dois temas? É isso que eu procurarei responder aqui, não dando a minha opinião, que a minha opinião eu tenho, mas é minha e não interessa muito as pessoas que vão assistir. Eu procurarei, à luz da palavra de Deus, fazer uma relação fazer uma relação da palavra de Deus com a política e ver se já em algum momento do mundo da história do cristianismo, da história do Antigo Testamento, teve essa relação, ou se deveria ter nos dias de hoje. Então é isso que eu procurarei responder, e no final da transmissão eu procurarei dar essa resposta a vocês, respondendo essa pergunta: deve o Evangelho misturar-se à política? O que vocês acham? Lembrando aí, meus queridos, que quem quiser comentar, discordar ou concordar, aqui é uma transmissão automática e também não temos problema nenhum com discordâncias. Quiser corroborar, quiser acrescentar alguma coisa, também não tem problema nenhum. Lembrando também que essa transmissão, além de ao vivo, daqui a pouquinho mais estará lá no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho, onde eu coloco as minhas lives também lá na íntegra, tá? Tem bastante gente que assiste mais por lá, e é uma boa maneira também, fica salvo o vídeo lá no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Então tá, meus queridos, começamos. É um tema controverso, tá? Para dar um contexto, para fazer uma análise, para introduzir o assunto, como era o sistema político ou o sistema de poder no Velho Testamento. Primeiro a gente precisa entender isso, meus irmãos. Então, lá do começo do povo de Israel, das promessas feitas a Abraão, até os dias de Cristo, como eram? Primeira coisa, tá? Não existia o que nós chamamos de democracia hoje. Então, os líderes de Israel, os reis, os juízes que antecederam os reis, eram escolhidos diretamente pelo Senhor, eram diretamente escolhidos por Deus. Então não era o povo que escolhia aquelas pessoas. Deus ungia certos líderes, Deus escolhia entre o povo aqueles que iam lhe dar
iam liderar a nação de Israel. Isso é muito importante. Não tinha nada de democrático. Não era o povo de Israel que escolhia os seus líderes. Então era quase um sistema teocrático e não democrático. Deus agia diretamente sobre os governos. Então os profetas orientavam aqueles líderes. Às vezes eles recebiam orientações diretas de Deus, dos anjos de Deus, para decidir o que fazer, para onde ir, como agir como líder de uma nação como a de Israel. Então, isso fica bem claro. Mas, meus amigos, mesmo os líderes ungidos por Deus falhavam. Mesmo aqueles com maiores unções falhavam, assim como o povo também falhava. Então, eles eram humanos, mesmo escolhidos por Deus, eles cometiam erros, alguns até bem graves, meus irmãos. Aí, passou-se o tempo do povo de Israel, veio o Senhor Jesus, veio o Messias, veio o Cordeiro de Deus prometido em todas as Escrituras, meus irmãos. Então, aí passou-se a ter outra dimensão do Evangelho. E aqui, meus queridos, assim, eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, mas vou dar uma breve pincelada. Para ler as Escrituras Sagradas e para entender, é preciso, antes de qualquer coisa, entender a dispensação de Deus, as dispensações. Promessas para Israel eram umas, promessas à igreja de Cristo, que somos nós, cristãos, são outras. Então é primordial, é o primeiro passo que a pessoa que quer começar a entender a palavra de Deus, que quer começar a ter um discernimento espiritual da palavra de Deus, é esta. Promessa a Israel é uma, elas norteiam todo o Antigo Testamento. A partir de Cristo, as promessas feitas são para a igreja, que são promessas diferentes das promessas de Israel. As promessas de Israel são terrenas, as promessas feitas a Israel, e irão se cumprir segundo as profecias. As promessas para nós, igreja de Cristo, a noiva de Cristo, as nossas promessas em nenhum momento são terrenas. Não existe uma promessa terrena feita pelo Senhor Jesus. Todas são celestiais. Vamos ver isso agora um pouquinho mais detalhado, meus irmãos. Aqui a palavra nos diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da tua casa do teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Gênesis 12, do 1 ao 2. Aqui então Deus prometendo já ao fundador da nação de Israel promessas terrenas, promessas. Grande nação, a grande nação de Israel seria uma grande nação terrena. Outro exemplo, meus queridos, promessas feitas a Davi: e fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, com o nome dos grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. 2 Samuel 7, do 9 ao 10. O Senhor falando a Davi do que já tinha dado, as promessas de grande nação, as promessas terrenas feitas a Davi. Outra passagem: disse mais o Senhor a Moisés, agora falando a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, uma terra que emana leite e mel,
para que não subirei no meio de ti. Portanto, és povo de dura cerviz, para que não te consumam eu no teu caminho. Êxodo 33, do 1 ao 3. Então aqui eu peguei apenas 3 exemplos, meus queridos, mas poderiam ser muitos outros das promessas a Israel. Existem inúmeras. O Velho Testamento é repleto de promessas profecias feitas de Deus ao seu povo, ao povo escolhido, ao seu povo querido, que era Israel. Mas, meus irmãos, aí veio o Senhor Jesus, aquele de quem as profecias haviam falado. Veio o Messias, veio o Salvador do mundo, veio o Cordeiro de Deus. E já não mais para a igreja as promessas eram terrenas, passaram a ser outras, passaram a ser promessas de eternidade, de vida, promessas celestes. Então, para começarmos a responder a pergunta tema de hoje, deve o Evangelho misturar-se à política? Nós temos que entender isso. Promessas a Israel eram terrenas e as promessas que o Senhor Jesus fez aos seus, à sua igreja, já não são mais terrenas. Olha essa passagem. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Viram, meus queridos? Eu dei 3 exemplos de promessas feitas a Israel. São promessas de grande fartura, de grande poder, de grande ajuda, de grande fartura, sempre terrestre. E o Senhor Jesus começa a fazer promessas celestes e começa a falar que o reino dele, que é o reino prometido a nós, não é daqui, não é terrestre. Outra passagem: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Só nessa vida. Onde é nessa vida que Paulo fala aqui na sua epístola aos Coríntios? Só nessa vida é só neste mundo. Então, se esperamos coisas boas, bênçãos terrenas, somente aqui, somente terrenas do Senhor Jesus, nós somos os mais miseráveis do mundo, que a palavra nos diz, de todos os homens, e nós não entendemos nada do Evangelho na verdade, meus irmãos. Então, aqui Paulo fala claramente, aquele que espera abundância, que espera prosperidade, que esperam bênçãos terrenas, aquele é o mais miserável dos homens. Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 19. Outra passagem: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está em Efésios 2, dos 5 ao 6. E ora, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, meus queridos, celestiais em Cristo Jesus. Repetindo, Efésios 2, dos 5 ao 6. Não tem o Evangelho, nós vamos ver mais para frente, meus queridos, não tem nada, não tem uma vírgula, não tem uma palavra, não tem um versículo, não tem nada que o Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, diga que nós vamos ter promessas de poder, de fartura terrena. Não existe. São todas promessas além dessa vida, além da nossa vida material. As promessas são promessas celestiais, são promessas espirituais, meus irmãos. Outra passagem: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, isso está em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Mais uma vez, meus irmãos, mais uma vez, as promessas são celestiais. Precisamos entender, eu vou insistir, meus irmãos, precisamos entender a diferença das promessas feitas a Israel, que se cumprirão futuramente, não sabemos quando, e são promessas terrenas, e as promessas a nós, Igreja de Cristo. Precisamos entender isso. O Adriano, meu grande amigo, comentou aqui, desde os primórdios a religião é envolvida com a política, uma usando a outra para tirar benefício de ambos. Plenamente, concordo contigo, Adriano, plenamente, é isso mesmo, tá? Então, na verdade, aquele que se diz cristão e mistura o evangelho com a política, Adriano, eu vou falar de novo isso à frente, tá? Do evangelho está distante, tá? Eu não sei da política porque eu não entendo muito de política, mas do evangelho, aquele que quer misturar o evangelho com a política, do evangelho está distante, posso te afirmar. Meu querido amigo André, meu irmão em Cristo, assisti um pouco da tua live há pouco aí, André, também. Obrigado pela audiência, meu querido. Continuando, só repetindo o que eu li agora, 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Então, meus irmãos, absolutamente todas as esperanças e certezas do cristão estão fora deste mundo. Eu vou repetir. Então, meus amigos, absolutamente todas as esperanças e convicções e certezas do cristão estão fora deste mundo. Aqui já começamos a responder a pergunta tema proposta hoje. Já começamos a dar a resposta. Continuamos. Olha essa passagem. Então, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus foi tentado por Satanás a ter poder neste mundo, naquele mundo da época dele e no mundo que nós vivemos hoje. Olha essa passagem. Novamente transportou o diabo ao Senhor a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao teu Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4, do 8 ao 10. Então, meus queridos, nosso Senhor Jesus já deu o exemplo aqui, já começou a responder a questão. Satanás o levou ao monte alto e disse: todos os reinos do mundo, todos os seus príncipes, os seus reis, os seus líderes, eu te darei poder sobre eles. Poder terrenal, poder do mundo. E Cristo rebateu Satanás e disse que só ao Senhor Deus era para adorar. Que ele não ia adorar a Satanás e muito menos adorar as riquezas e ao poder do mundo. Então, para alguém que tem a mínima percepção, já começou a perceber qual é a resposta do tema proposto hoje. Continuamos, meus queridos. E por distorcerem essa verdade, a cristandade passou a interferir na política do mundo, meus irmãos. Interferir no poder do mundo. A cristandade, o movimento cristão, que é aquele que, na verdade, a cristandade não é o cristianismo. Cristandade é os cristãos que se perverteram ao mundo, que foram pervertidos pelas vontades do mundo. Eles começaram a confundir as coisas, meus amigos. E aqui gerou-se barbaridades que a história relata, assim, barbaridades que hoje nós conseguimos acreditar. Por quê? Porque as pessoas começaram a confundir as promessas feitas a Israel, que eram terrenas, com as promessas feitas à igreja, que eram celestiais. Então, meus irmãos, quando a cristandade, quando as igrejas com I minúsculo começaram a tentar interferir no mundo,
as atrocidades começaram. Então, a igreja inicial, lá até o ano 300, 340, se eu não me engano, tá? Com a subida ao poder de Constantino, imperador romano, até então a igreja andava isolada pelo mundo. Inclusive, a igreja de Cristo, ou os cristãos, eram perseguidos pelo mundo. Eles não participavam de nenhum poder, de nenhum tipo de política, de nada. Aí veio Constantino, que a gente nunca sabe os motivos reais. Ele diz que teve uma visão de Cristo, outros dizem que era oportunidade política. Ele simplesmente passou de perseguidor da igreja cristã para torná-la como religião oficial do Império Romano. Então ele passou a perseguir agora os que não eram cristãos. Ele passou a obrigar todas as pessoas a serem cristãos, como se fosse possível você obrigar alguém a ser cristão. Então, aí passou-se o quê? A igreja a confundir-se, a misturar-se com o Estado romano, com a política. Mas isso foi uma perversão dessas lideranças romanas e uma perversão e uma heresia daqueles que eram os líderes da igreja cristã na época. Alguns líderes que tinham se destacado, eles viram oportunidade de ganharem poder, de ganharem dinheiro, e aí deu no que deu, e nós sabemos, meus irmãos. A própria igreja romana, católica, apostólica romana, que originou-se desse movimento que Constantino começou, ela cometeu atrocidades que assim não cabe nem aqui dizer, é só ler nos livros de histórias, meus irmãos. É só lermos as histórias da Inquisição, em que se queimavam pessoas vivas, em que se faziam torturas horrendas com as pessoas, meus irmãos, em nome de Deus, em nome do Estado, que era a igreja e o Estado praticamente uma coisa só. Então a igreja queria mandar no mundo, o Estado queria mandar no mundo, e esse movimento fez coisas horríveis. Ele matou santos, matou cristãos, meus irmãos, em fogueiras, queimando as pessoas vivas. Isso é o que deu, e isso aconteceu quase 1000 anos de poder da igreja romana sobre o mundo. Então eles matavam judeus, eles matavam cristãos que eram contra eles, contra os ensinamentos errados deles. Então foi um momento terrível da humanidade, da história da cristandade, meus irmãos. Então isso é o que dá quando o ser humano quer misturar Cristo com o poder nesse mundo, quando na verdade é justamente o oposto. As duas coisas têm que separar-se, andarem em lados opostos, meus irmãos. Essas pessoas, como eu falei antes, elas achavam que o reino prometido por Cristo era aqui. Então elas queriam dominar este mundo, queriam obrigar as pessoas a fazerem parte desse reino, mas usando os métodos totalmente errados, e na verdade, no fundo do coração deles, eles tinham ânsia de poder. Eles não queriam levar o nome de Cristo à frente. Eles queriam poder. Poder obtido através do quê? Através da política, meus queridos. Isso é um erro imensurável, vamos dizer assim. Então, política é um jogo de poder. Na verdade, a política é poder, envolve dinheiro, mas essencialmente é poder terreno, meus irmãos. E o pior, meus queridos, o pior que passou-se a Inquisição, passou-se a época da Idade Média, passou-se a Inquisição católica, apostólica romana, mas tem muita gente que nos dias atuais, pessoas que se autoproclamam cristãs, mas que eu duvido que sejam, querem interferir novamente no sistema político. Eles acham que ser cristão é tentar interferir no mundo, é melhorar o mundo através da política. Que erro grotesco, meus irmãos, que erro mesquinho, que erro que na verdade tem mais a ver com egos deles mesmos do que com qualquer outra coisa. É tudo oposto ao que o Senhor Jesus nos ensinou, meus irmãos. Sabemos que somos de Deus
e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. O Senhor Jesus disse, naquela época e até hoje, o mundo pertence ao maligno. O mundo pertence a Satanás. E isso tem que ficar claro, meus amigos. É meio chocante? Talvez seja. Mas se você entendeu o Evangelho, se você ler um pouquinho, se você parar para interpretar, o mundo daquela época de Jesus e o mundo hoje, meus queridos, está no maligno e o mundo é dominado por Satanás. Basta você fazer uma análise curta e grossa do mundo, meus irmãos. Chegamos a essa constatação. O mundo é de Satanás. Infelizmente, ou não sei também os desígnios de Deus, não sei se infelizmente. Então, aqueles que são de Cristo estão separados, mas o mundo, pelas suas ações, pelo rumo que ele toma, é de Satanás. Repetindo o que eu li agora, está em 1 João 5,19. Então, meus irmãos, este mundo não tem solução, ele não vai melhorar. Por mais que as pessoas que acham que interferir, que misturar o Cristo com a política, com o poder, vai interferir, não vai, meus irmãos. É só ler a Bíblia, eu não estou falando por mim. É a palavra de Deus que nos diz isso, meus queridos. A palavra de Deus diz que o mundo vai de mal a pior, que ele está num estado de degeneração, que não há nada que nós possamos fazer para alterar isso, meus irmãos. Então aquele que acha que vai mudar o mundo, vai cristianizar o mundo todo, vai obrigar as pessoas a seguirem o Cristo, na verdade essa pessoa está indo contra os desígnios de Deus, porque Deus deixa claro, praticamente na Bíblia toda, no Apocalipse, nos Evangelhos, nas Epístolas, até no Novo Testamento, Deus deixa claro que o mundo já tem um caminho, que o mundo já está condenado. E aí, nós vamos, no sentido oposto, nós vamos contrariar as vontades de Deus, nós, miseráveis e pecadores, homens, contrariaremos a vontade de Deus? É isso, meus irmãos? Porque quem quer interferir no sistema político está contrariando a vontade de Deus. Olha essa passagem. Porque lhe dei as chaves que tu me deste. Me dei as palavras que tu me deste, desculpa. E eles receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. João 7, do 8 ao 10. Eu vou repetir essa frase. Senhor Jesus orando a Deus Pai. Eu rogo por eles. Quem são eles? Aqueles, os seus discípulos, aquele que ele escolheu, aqueles que receberam o Espírito Santo, a igreja de Cristo. Então o Senhor está dizendo, o Senhor Jesus, eu rogo por eles e não rogo pelo mundo, nem o Senhor Jesus orou por o mundo. Então não queira você interferir no sistema político, interferir no mundo. O mundo jaz do maligno, o próprio Senhor diz isso. Ele não roga pelo mundo, ele roga por aqueles que são seus, aqueles que são de Cristo, meus irmãos. Isso tem que ficar claro, não podemos misturar isso, não podemos. Ô meu amigo Edson, obrigado pela audiência, meu amigo, meu vizinho. Silmar também está assistindo, muito obrigado. Continuaremos. Então, meus irmãos, um exemplo que eu tive acho que 3, 4 meses aí, não sou muito bom de data, foi um jejum público, vamos dizer assim, patrocinado pela liderança evangélica, entre aspas, no Brasil. Vamos fazer um jejum para melhorar o Brasil, para melhorar as coisas, para melhorar a política. Esses líderes que fizeram essa proposta, a maioria tem envolvimento na política. Conseguiram eleger-se à base dos seus eleitores, que são membros das suas igrejas, das suas denominações.
Então aí já vemos que já vem viciado do início a história, meus irmãos. Então, vamos fazer um jejum. Olha só como a passagem diz como deveriam ser os jejuns, meus irmãos. E quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareças que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecerem aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E ao teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6, do 16 ao 18. Então o jejum público feito para essas pessoas, para esses políticos evangélicos ou evangelhos políticos, isso não passa de pura hipocrisia. Hipocrisia que vai contra a palavra de Deus, que vai contra o evangelho, meus irmãos. Mas aqui também temos que fazer uma vírgula. Se nós não achamos que, e segundo o evangelho, aqueles que são cristãos, que proclamam o evangelho de Cristo, não devem misturar-se à política, não quer dizer que nós não devamos ser submissos às autoridades políticas. Devemos sim orar pelas autoridades políticas, porque Deus as instituiu. Se não fosse pela permissão de Deus, eles não estariam lá, de qualquer partido, de qualquer lado, seja esquerda, direita, centro. Deus assim permitiu. Então nós devemos, primeira coisa, é nos submeter aos príncipes desse mundo, como o Senhor fala, e orar por eles, orar para que eles tenham discernimento nas suas decisões e que não prejudique nós, que somos o povo, que somos os liderados deles, meus irmãos. Olha essa passagem. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 13, do 1 ao 2. Então a palavra deixa claro, não devemos resistir ao poder civil, às leis, às autoridades que estão sobre nós e que Deus as instituiu. Tá? Não cabe a nós contestar as decisões de Deus. É claro, meus queridos, e há uma exceção para isso, quando a autoridade, seja qual for, municipal, estadual, federal, ela te conclamar, ela quiser te obrigar a fazer alguma coisa contra o evangelho ou que vá contra a palavra de Deus, aí sim, aí nós temos que ter uma resistência espiritual, não é uma resistência civil. Então, mas é só nesse momento, é só nesse caso. Então, por exemplo, vamos supor que nós estivéssemos num país totalmente totalitário, com um ditador, coisa parecida, e ele chegasse com soldados na tua casa e te obrigasse a gravar um vídeo dizendo: olha, eu não creio mais em Cristo, eu não creio mais no Evangelho. Aí sim, aí nós podemos resistir. Aí nós devemos resistir, inclusive, meus irmãos. Olha essa passagem. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, a quem quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém respondeu Pedro e os apóstolos e disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É claro, não preciso nem comentar esse versículo. Isso está em Atos 5, do 27 ao 29, meus irmãos. Então nós devemos orar pelas autoridades, nos submeter a autoridades, com exceção desse momento, desse contexto, meus queridos. Continuando, fique bem claro, meus irmãos,
o evangelho não deve misturar-se à política. Mas em nenhum momento nós podemos afirmar que todos os políticos são ruins. Não há políticos cristãos, não há políticos que verdadeiramente são devotos de Cristo, que têm o coração em Jesus. É claro que não, meus irmãos. Por favor, eu quero deixar bem claro isso. Lá existe pessoas ruins, como qualquer outro lugar do mundo, e existe pessoas boas, com boa vontade, e existem cristãos lá de bom coração, cristãos que têm uma fé genuína e que participam das esferas políticas, sejam municipais, estaduais ou federais. É claro que tem, então eu não estou acusando em nenhum momento, nem eu teria pretensão de fazê-lo, acusando que todos estão distantes de Cristo. O problema é que não pode misturar-se. Toda vez aquele que mistura o evangelho à política, que mistura as duas coisas, do evangelho está distante ou está se distanciando. Então isso tem que ficar bem claro. Agora, se a pessoa não usa o conhecimento do evangelho para eleger-se, não mistura as coisas no seu desempenho político, na sua carreira política, não tem nada que a condene. Ele pode ser um político bom, honesto e inclusive cristão que tenha Jesus verdadeiramente no coração. Agora, a partir do momento que ele mistura as coisas, que ele usa uma das coisas para ter facilidades em outra, ele se distanciou do evangelho. Hoje nós temos a bancada evangélica. Olha só, meus irmãos, olha só o absurdo. Vamos botar uma vírgula. A bancada evangélica, esses deputados e senadores que estão lá, eles usaram o nome de Cristo para se eleger, para comprar cargos, meus irmãos. Será que eles não leram o evangelho em nenhum momento? Então isso é abominável diante do Senhor, isso é horrendo, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Messias, não tem nada a ver com o seu evangelho, com qualquer doutrina bíblica. Isso é coisa de homens que têm sede de poder. Eles conseguiram um destaque nas suas denominações, nos seus grupos, e aproveitaram disso para eleger. Então, bancada evangélica é assim, meus irmãos, é tão triste que dá vontade de rir ou de chorar, eu não sei. Não existe isso, bancada evangélica. Por favor, quem tem Cristo no coração, pense bem antes de defender a bancada evangélica. A hipocrisia chegou ali, meu irmão. A hipocrisia se apossou disso. A sede do poder foi maior, muito maior que a crença em Cristo. Isso tem que ficar bem claro. Então, meus irmãos, esses líderes, inclusive, se dizem sábios, tá? E eles tentam argumentar, dando embasamento de doutrina bíblica, distorce o evangelho para justificar os seus atos, meus irmãos. Olha que a palavra diz: assim diz o Senhor, maldito o homem quem confia no homem. Ele faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendita o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixará de dar fruto. Isso está em Jeremias 17, do 5 ao 8. Então, as pessoas que quase idolatram esses líderes da bancada evangélica, que antes eram líderes das suas denominações, então, repense, meus irmãos, repense. Maldito o homem que confia no homem. Repetindo, meus irmãos, estou quase terminando, aqui já são 8h44. Eu li agora Jeremias 17, do 5 ao 8. Então, meus queridos, ficou claro, ficou assim, cristalino que política e evangelho, política e uma vida cristã não devem misturar-se. Não devem nem andar próximos, meus irmãos. O mundo é um mundo
Cristo é Cristo, o Evangelho de Cristo é um, o mundo é outro, e ambos vão para lados opostos, e ambos não têm nada a ver uma coisa com a outra, meus irmãos. Tem que ficar bem claro, meus queridos. Então, toda vez que a gente envolve em política tentando levar o nome de Cristo, na verdade nós estamos dividindo a atenção dada, a atenção que deveria ser dada exclusivamente a Cristo, nós estamos dividindo com outras coisas, com coisas mundanas, coisas terrenas, com sede de poder. Então, meus irmãos, estou encerrando aqui, mas assim, deixo essa mensagem. Vamos nos ocupar com Cristo, com o seu amor, com o seu evangelho da graça. Vamos falar de Cristo a outras pessoas. Vamos ocupar o nosso tempo com Cristo. Não vamos nos dividir tendo sede de poder, tendo sede de conquistas, tendo sede de poder para aproveitar o nome de Cristo e angariar cargos públicos, angariar dinheiro, angariar vida próspera, usando o nome do Senhor Jesus. Vamos dedicar-nos o nosso tempo a Cristo, tão exclusivamente e somente a Cristo. Muito obrigado, meus queridos, muito obrigado, meu irmão, minha irmã que assistiu, seja no Instagram, seja no Facebook. Daqui a pouquinho esse vídeo estará lá no YouTube também, na íntegra, sem cortes, sem edições. Então estou me despedindo aqui mais uma vez. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos. Muito obrigado, boa noite a todos, Deus abençoe a vida de todos, Deus abençoe o domingo de todos. Tchau!